Antes de qualquer coisa, é importante lembrar que a história de qualquer lugar começa com os primeiros habitantes, mas nem sempre esses primeiros habitantes são os primeiros de verdade. No caso do município de Icó, os verdadeiros pioneiros foram os indígenas da tribo Icós, que eram tapuias pertencentes à nação Cariri. Esses povos originários viviam tranquilamente por aqui, habitando as margens do Rio Salgado e indo até o Rio do Peixe, lá na Paraíba. Eles não só deram um nome à cidade de Icó, que significa água ou rio da roça na língua indígena, mas também já estavam estabelecidos quando os europeus nem sabiam onde ficava o Brasil. Cheguei, Brasil! Antes de avançar na história, que fique a lembrança. O palco já estava montado muito antes de qualquer Monte ou Fonseca aparecer por essas bandas. Agora, se quisermos falar de civilização, naqueles moldes europeus que os livros de história insistem em endossar, aí entram os Montes e os Fonsecas. Esses nomes carregados de importância foram os primeiros a cavar estacas e anunciar: aqui é o meu território. O pioneiro, João da Fonseca Ferreira, foi um desses desbravadores. Ele decidiu que a passagem do Bom Sucesso, localizada a mais ou menos 5 quilômetros do que hoje é o Icó, seria o lugar perfeito para montar sua fazenda. Essa escolha era estratégica. Água por todos os lugares, o espaço de sobra para instalar currais de criar gado. O coronel Fonseca, esperto que era, foi lá e pediu a posse oficial das terras. Naquela época, o negócio era na base da lábia e do famoso direito de posse, ou seja, quem chegava primeiro, com mais influência, garantia o terreno. A desculpa oficial para pegar terras na época era sempre a mesma: ah, mas eu já tô aqui há muito tempo, já plantei, já construí, então é meu. Rolava até uma papelada meio formal com o governo, mas era basicamente quem gritava mais alto. Fonseca argumentou que já tinha construído casas, currais e dado início a um pequeno povoamento, e deu certo. Em 1704, ele conseguiu o título de doação e começou a erguer o que seria chamado mais tarde de Arraial Velho, que serviu como ponto de partida para o Icó que conhecemos hoje. Mas como tudo na história precisa de drama, foi aí que entrou Francisco de Montes Silva, e ele deu muito trabalho para o coronel Fonseca. Francisco chegou aqui em 1708 e de cara fundou o que seria chamado de Arraial Novo. Se Fonseca tinha começado com um Arraial Velho, Francisco achou por bem dar uma modernizada, ou talvez apenas mostrar quem mandava agora. Francisco não só tomou protagonismo, como começou a expandir seu domínio, enquanto Fonseca, vendo o barco afundar, tentou mudar de ares. Em 1717, ele se mudou para os Cariris Novos, onde requisitou novas terras e tentou recomeçar a vida longe do antigo rival. Enquanto isso, o Icó seguia seu caminho. A região com água farta, terras férteis, rapidamente se transformou em um polo econômico promissor. Currais de criar gado pipocavam por todos os lados, e o couro virou o novo ouro branco da época. A cidade começou a tomar forma, ganhando status de importância, mas como toda boa história, nem tudo era paz e prosperidade. As disputas por terra e poder continuaram a ferver a região, porque no sertão, quem mandava era quem tinha mais gado ou mais influência, de preferência quem tinha os dois, né? Enquanto isso, os indígenas, bem, essa é a parte triste. Os Icós foram forçados a abrir espaço para os colonizadores, enfrentando guerras, pandemias e a dura realidade de serem completamente empurrados para fora de suas próprias terras. O que começou como uma ocupação pacífica das margens do rio virou uma luta pela sobrevivência, que infelizmente acabou mal para os indígenas. No final, eles foram pacificados, um eufemismo para exterminados ou deslocados, e desapareceram no cenário principal, deixando para trás apenas um nome que batiza a cidade até hoje. Hoje, o que restou dessas histórias são nomes em documentos e um monte de causos que fazem a gente imaginar como devia ser viver naquela confusão. As disputas entre indígenas e colonizadores eram nível guerra declarada, e isso não é nenhum exagero. No que diz respeito ao povo civilizado, Francisco de Montes foi quem saiu vencedor. Ele consolidou sua posição como grande chefão da região, liderando o desenvolvimento econômico e social do Icó. O Arraial Novo cresceu e prosperou, enquanto o Velho, fundado por Fonseca, foi engolido pelo tempo e pela história. Francisco não só construiu fazendas, mas também pavimentou o caminho para que o Icó se tornasse uma cidade, ou pelo menos uma vila, que já se destacava no cenário do sertão cearense. Então o Icó que você conhece hoje começou desse jeito, com índios defendendo o que era de fato deles, colonos chegando de supetão e uma mistura de conflitos, adaptações e recomeços. No fim, as histórias que sobraram são apenas lembranças de como esse pedaço do Ceará começou a sua jornada. A nossa querida
cidade de Icó.